É sempre uma bênção, uma alegria, uma honra retornar à Franca e estar com todos. O tema para hoje, Centro Espírita, Universidade do Espírito. Não adentrarei de maneira mais significativa no tema, porque isso se constituirá no objeto de estudo entre os grupos. Mas, à guisa de introdução, registro esta primeira ideia. O Centro Espírita é mais, ou necessita ser mais, do que tem sido. É preciso que aprofundemos o conceito, a visão que temos de centro espírita. E para que haja um aprofundamento do que seja centro espírita, necessário um aprofundamento em torno da doutrina dos espíritos. Por fatores diversos, a nossa postura, e quando digo nossa, me reporto ao movimento espírita de um modo geral, e não especificamente sobre Franca ou Oswaldo Cruz, a nossa postura, fruto da nossa visão, do nosso conceito, tem sido uma postura muito reducionista. Temos nos contentado com menos. Herculano Pires afirmava, quando encarnado, que a doutrina espírita é uma doutrina de gigantes nas mãos de pigmeus. Há necessidade, pois, de constatarmos esta realidade e dispormos-nos a trabalhar, rompendo limites, quebrando paradigmas. Espírita estacionário, espírita acomodado, espírita realizado, espírita com complexo de que sabe tudo, é um paradóxico. Devemos fruir a satisfação pelo que já nos é factível realizar. Satisfação, sim. Prazer, sim. Realização, não. Nem o Cristo está realizado. Ele é governador do orbe, governador ou co-governador do sistema solar, e eu nunca estive com ele, mas te garanto que ele quer mais. Ele quer ser o Cristo do sistema. Mais adiante, ele quererá ser o Cristo de um grupo de estrelas. Mais adiante, ele quererá ser o Cristo da galáxia. Mais adiante, ele quererá ser o Cristo de um grupo de galáxias.
O espírita, pois, deve ter uma postura aberta, dinâmica, livre. Nós somos discípulos de um Cristo que veio e não teve medo, nem vergonha de afrontar o establishment, o status quo. Era livre pensador. Morreu na cruz, defendendo seu posicionamento. É como se ele dissesse e disse: podem me matar, matem-me, mas o que eu tenho para dizer é isto. Feriu interesses, contrariou interesses, e no espanhol, que não é espanhol, ele terá dito: duela a quien duela. Não diga isso por aí, você vai passar vergonha. A doutrina é dinâmica. Outra coisa horrorosa: espírita contra alguma coisa, espírita contra alguém, é um contrassenso. E já para fomentar, eu sou contra reencarnação no mundo espiritual, só para cutucar mesmo. O que você estudou de reencarnação? O que nós sabemos de mundo espiritual? O que nós sabemos de perispírito? O perispírito é semimaterial. Está aí esse corpo. É só material? Esse corpo é semimaterial, 2/3 partes de água. A água é composta de oxigênio e hidrogênio. Eu sou ar. Você quer coisa mais semimaterial que o corpo físico? Tanto que vai para a cremação, em minutos derreteu tudo, vira uma caixinha de pó. É ou não é semimaterial? Então nós, às vezes, elaboramos alguns conceitos e nos cristalizamos neles, nos fixamos nele, e o que é conceito vira preconceito. Vira preconceito. O espírita, filosoficamente falando, não pode ser contra nada. Ele pode não concordar, mas dá ao outro a oportunidade de pensar diferente. Perguntaram para o Espírito Emmanuel: que é a verdade? Que é a verdade? A mesma pergunta que Pilatos fez para Jesus. E Jesus não respondeu. Não adiantaria dizer para Pilatos o que é a verdade. Pilatos não estava apto. E Emmanuel disse: a verdade é um grande espelho que Deus permitiu que caísse sobre a terra, e o espelho, ao cair na terra, espatifou-se. E cada um pegou um pedaço do espelho e se viu. Eu tenho um pedaço da verdade. Você tem a sua verdade. Então o espírita precisa se reciclar para não adotar uma atitude estanque, estacionária, parasitária, dogmática, engessada. Por exemplo, eu sou a favor da união civil homoafetiva. E cito Allan Kardec para fundamentar a minha posição a favor. Só para você perceber como nós precisamos estar aberto. Eu sou contra aborto de anencéfalo. Sim, mas o que nós estudamos de anencefalia? Eu sou contra as destruições de embriões congelados, porque lá tem espírito anexado, colado no embrião. Onde você leu isto?
Eu sou contra porque já tem vida ali. Será? Está passando um frio danado. Eu sou contra destruição de embriões congelados. Lá tem espírito preso. É um atestado de ignorância científica e filosófica e espírita. Por quê? Porque existe a gravidez biológica e a gravidez espiritual. Os animais concebem e não tem espírito. É gravidez biológica. Só para cutucar a onça com vara curta, para a gente vir para este envipa aberto. Esta coisa de eu sou contra, nada disto. Estava no sul, caí na bobagem de falar de Maria de Nazaré, criticaram-me dizendo, olha, ele é marista. E eu perguntei, mas o que é marista? A minha intuição feminina logo me disse que deveria ser um cultuador, um seguidor de Maria, mas perguntei, mas o que é marista? É o que faz culto a Maria. Sim, mas o que você tem contra a mãe de Jesus? Eu amo a minha mãe. Jesus há de amar a mãe dele. Ora, se eu amo Jesus, hei de amar a mãe dele. Aí estou no Nordeste, projeto a foto de Maria, o dirigente fala, mas olha, gosto muito de você, do seu trabalho, mas vamos combinar, da próxima vez você não projeta o rosto dela, não, porque é antidoutrinário. Aí no outro centro, eu caí na bobagem de soltar a música Segura na Mão de Deus. Aí vem um purista doutrinário e diz, mas Deus não tem mão. Não me desafie, porque numa dessas pessoas aí que falou que Deus não tem mão, eu joguei uma praga. E ela teve um AVC. Ela teve um AVC, e aí falou, Isaías, e não é que Deus tem mão, porque se não fosse a mão de Deus, eu tinha desencarnado. Então nós temos que estar abertos, senão nós vamos, meus amores, vaticanizar o movimento espírita, e aí é o fim de tudo. Nós vamos vaticanizar. Claro que temos que respeitar a doutrina espírita, respeitar as práticas, as tradições, as casas espíritas, mas precisamos estar abertos para o que está chegando. Ou será que o nosso espiritismo de 2014 vai servir para daqui 100 anos? Você acredita nisto? Você acredita que as nossas práticas rotineiras das casas espíritas vão satisfazer? Daqui 100 anos, nós vamos ver na televisão parte do mundo espiritual. Nós vamos estar conversando com alguns desencarnados através da parafernália tecnológica. E o centro vai estar lá no escuro, apagando a luz à noite, apagando a luz para fazer a prece inicial. Tem centro que ainda faz isto. E se estiver em Franca, francamente, vamos enfrentar isto. O sujeito nunca foi no centro espírita. Aí ele cai na bobagem de ir pela primeira vez. Ele vai. Ele já tem mitos, lendas, crenças, crendices. Chega lá, o dirigente fala, bom, agora nós vamos apagar a luz para fazer a prece. Ele fala, meu Deus, é agora. É agora. É agora. Agora eu também não consigo mais sair daqui. E agora, o que eu faço? Meu Deus do céu. Bem que minha mãe falou que não era para eu ter vindo, eu vim. Você percebe? Eu não estou bravo não, eu estou muito feliz, entusiasmado.
porque eu peço várias coisas a Jesus. Uma delas é o seguinte: que esse meu fogo nunca se apague. Porque o dia que esse fogo acabar, eu vou perturbar o movimento espírita. Eu vou atrapalhar a doutrina espírita. Eu vou deixar de ser espírita. E vou fazer um grande favor para o espiritismo, deixar o espiritismo a partir do momento que eu me tornar um espírita morno, apático. Já vem de Paulo: não sejais mornos no amar. A gente tem que ser quente. Lembra quando a gente falava, eu quero fulano, o cara é quente. É assim, né? Eu nunca vivi isso, mas eu ouvi falar que né? O homem quer a mulher quente, porque o morno é indefinido. Responda: o sujeito é morno porque está indo do quente para o frio, ou do frio para o quente? Ninguém sabe. Nem ele sabe. Então vamos começar a estudar, que o assunto é sério. Um beijo grande, Deus te abençoe. Como dizia Jerônimo, muita pá, muito serviço. Bem, uma das características do evento assim é a disciplina. Nós precisamos dela. Eu vou ficar de olho no relógio. E se o modelo do grupo 1 servir para os demais grupos, aproveitem. Eu vou cortar a palavra do grupo esgotado o tempo dele. Eu preciso fazer isso. Tá? Não sou eu que sou intolerante. Você que será indisciplinado. Ok? Grupo 1. Comigo e os demais companheiros que tiverem alguma participação do grupo, Jamil vai anotar no primeiro tópico, Jamil, espírito. A ideia é esta: você não é mulher, não é homem, não é brasileiro, não é gordo, não é magro, não é branco, não é negro, não é amarelo, não é vermelho. Você é um espírito imortal. O Centro Espírita tem o compromisso de despertarmos para esta condição nossa. Deus, Pai, nós espíritos imortais. Quando tivermos essa consciência, muito das nossas aflições, se não todas, cessarão. 1 minuto para você. Bom, o que eu comentei lá no grupo foi o seguinte, né? Ontem o Isaías comentou na palestra, se a gente lesse um tópico do Evangelho segundo o Espiritismo todo dia, ou o Livro dos Espíritos, se a gente lesse uma pergunta por dia, ao cabo de algum tempo, a gente ia ter já estudado todo esse Evangelho. E a gente dá desculpa que não tem tempo, mas de repente a gente ficar ali 20 minutos ou meia hora lá no Facebook, a gente arruma tempo. Eu acho que a gente não tem ainda a consciência de separar o que é essencial para nós do que é secundário. Não deve ficar no Facebook, mas eu acho que a gente arruma tempo para o Facebook. Se nós realmente tivermos essa consciência, na mesma linha, nós arrumaríamos tempo e consciência para ler o Evangelho. Né? E o Isaías ainda comentou que hoje ele tem em áudio, né? Obrigado, Maristela. Se vocês tivessem feito isso, teriam todos chegado 10 para as 10. Vocês não fizeram. Vão observando. 1 minuto, Maristela. Sobre o tema, né? Aí eu perguntei quais são as matérias para a gente estudar na Universidade do Espírito. Aí o Isaías falou que a primeira matéria é Deus. Deus. Se nós estudarmos Deus, quais são os atributos de Deus? Deus é luz, o Espírito é luz. Deus é amor, o Espírito é amor. Deus é ordem, o Espírito é ordem. E reparem que não há esta compreensão, esse estudo, este aprofundamento. Então, Deus, estudar Deus,
chegamos necessariamente ao Espírito e vice-versa. Aprofundamento de determinados temas que são essenciais em Espiritismo. Você é o Eurípides? Luiz. Pois não, Luiz? Nós comentamos na nossa reunião que nós estamos com um problema sério na nossa mentalidade, nós como responsáveis, como espíritos que somos, então nos falta responsabilidade, nos falta vontade para poder fazer diferente, né? Porque muitas das outras religiões, o empenho, a dedicação é muito maior do que nós espíritos, infelizmente. Responsabilidade e vontade. E vontade. Muito bem. 30 segundos. Maravilha. Fala, Luciane. Eu falei, né, que na Universidade do Espírito, nós, enquanto espíritos, devemos nos conscientizar da necessidade da nossa participação e do nosso envolvimento com as causas do espírito, né? E que a gente vê muito falho, né? A gente se atém a um coordenador e a um palestrante. A maioria da plateia não participa, não se envolve com a casa e com as coisas do espírito. E vira uma missa piorada, onde um fala e todos dormem. E a gente, para não dizer que dormiu, sofisma. Ah, eu emancipei. Eu não babei, expeli ectoplasma. Vamos lá. Você, querido, Conrado. Vamos lá, Conrado. Comentei que na Universidade do Espírito precisa ter uma biblioteca. Biblioteca. Sempre precisa ter biblioteca. O livro tem que estar exposto. Pois não, Conrado, fala, meu filho. É só isso. Tudo isso. Cadê a biblioteca do nosso centro? Quais são os livros que compõem essa biblioteca? Quantos livros parados nas nossas prateleiras que poderiam estar servindo a casa e a causa espírita, disponibilizando para as pessoas? Ok? Palmas para o grupo 1. Vamos lá, grupo 2, quem que é? Wilson. Ok, olha lá, 5 minutinhos para o grupo 2. É tudo assim, gente, nós estaremos de um domingo inteiro. Vamos, é estrangulado. Wilson. Bom, nós conversamos sobre cristianismo e espiritismo, que vai ser apresentado, é a ideia que prevaleceu no grupo. Primeira coisa, nós temos percepção, nós temos consciência de que a doutrina espírita veio para resgatar o verdadeiro cristianismo? A resposta nossa, sim, em termos de teoria. Quando a gente olha para a teoria, a gente reconhece que sim. Mas na prática, o caminho é outro. Em função de quê? De hábitos que nós carregamos, ranço de encarnações passadas e mesmo de outras religiões das quais alguns de nós pertenceu nesta encarnação atual. Outro ponto que a gente conversou é se a gente consegue compreender o verdadeiro espírito, o espírito verdadeiro do cristianismo e também o espírito verdadeiro do espiritismo. É a mesma situação, sim para a teoria, não para a prática, a resposta aos motivos ligados à pergunta anterior. E aí a gente conversou quais seriam os 3 itens que mais pegam em relação a isso, né, que dificultam para nós. Conflito íntimo, questão do bem e do mal, né, lembrando Paulo, quer dizer, o bem que eu quero conseguir fazer, aceitação em relação ao novo, entre aspas. Por quê? Porque o cristianismo não é novo. O cristianismo já está aí há muito tempo, né? Assim como a doutrina espírita, que já tem passado 150 anos. Então, é a gente parar de olhar para aqueles pensamentos antigos, para aquela linha filosófica
velha e tentar trazer esse cristianismo, essa doutrina espírita, como novo para a nossa vida. Passa também, essa aceitação passa pela autoaceitação. E aí a gente liga a questão do combate ao orgulho. A gente precisa ter a humildade de reconhecer que tem coisas que a gente ainda não conhece e que tem vários pontos, vários aspectos que nós ainda não conseguimos colocar em prática. Se a gente reconhece isso, nos aceitamos de tal forma, porque só a partir dessa autoaceitação é que a gente consegue se movimentar para promover a nossa melhoria, para poder praticar realmente aquilo que consta no cristianismo reforçado pela doutrina espírita. E esse caminho aqui, né, para a gente buscar esses 3 itens, passa pelo estudo, pelo caminho do estudo. E aí nós conversamos, como que nós estamos em termos de estudo e de conhecimento? A resposta do grupo é, precisamos melhorar. A gente até ainda comentou isso, né? Quando a gente fala precisamos melhorar sempre, significa que a gente está achando que boa parte, pelo menos parte, nós estamos fazendo. Não ficou numa linha de que nós não conhecemos e nós não estudamos. Apenas de precisamos melhorar sempre. Então foram esses pontos que a gente conversou lá a respeito disso. Palmas para o grupo 2. Grupo 3, Eduardo. Amor à causa. Bom, nós começamos falando que na Universidade de Espíritos, o tempo de cada aluno é diferente do outro. A gente falou sobre a questão de oferecer o que eu tenho para doar, né? Nós falamos também sobre a questão que tem acontecido muito nos centros, que o amor à causa está relacionado ao amor à casa, a questão do acolhimento das pessoas que estão chegando, e tem deixado muito a desejar. Que a gente saiba acolher com carinho, com amor, é aquela coisa gostosa de pessoa que chegando, você seja bem-vindo, é muito bom ter você aqui com a gente, que a gente vê faltando às vezes no centro dos espíritos, né? Que os evangélicos fazem muito bem, por sinal, né? Então vamos aprender com os nossos irmãos as coisas boas, não é verdade? A gente falou também sobre a questão do amor à causa, no sentido de refletir sobre o próprio ser. Amar a causa é eu tomar conhecimento do meu ser e refletir sobre as minhas necessidades, sem medo de descobri-las, porque a gente tem medo de descobrir os nossos defeitos, os nossos vícios. Não, vamos pôr as cartas na mesa e trabalhar cada um aos pouquinhos, né? Com sinceridade, com vontade, com bom ânimo. Falamos também sobre a questão da divulgação, que a gente tem um pouco de receio ainda, porque cachorro ficar de pobre tem medo de tudo isso. Então a gente tem um pouquinho de medo de falar que é espírita, muitas vezes, porque numa entrevista de emprego, né? Eu citei o caso de para vocês da visita, que eu conversei com o Isaías. Não, a gente tem que falar, não com aquele sentimento proselitista, eu sou espírito, você também tem que ser, senão você não vai ser salvo. Não, é com sentimento mesmo. Olha, eu encontrei a verdade, eu encontrei a finalidade da minha existência. Quer conhecer? Né? E despertar isso nas pessoas, especialmente através do nosso exemplo. Né? Se a dona Zenaide era uma pessoa intolerante, e ela começa a se transformar, as pessoas, a dona Bernadette fala assim, nossa, a Zenaide mudou, está mudada, né? E aí começa a falar, mas o que aconteceu com você, Zenaide? Não, eu conheci isso, e estou procurando me modificar e despertar através do exemplo. E é isso. Nós falamos sobre isso na oração. Palmas para o grupo 4, Mima, Tribuna. Bom, atenção. Sobre a tribuna, é uma arte de falar em público, né?
importância de um expositor espírita. Qual que é a finalidade? Informação, esclarecimento, conscientização. O expositor espírita necessita apresentar interesse, dedicação, respeito e amor pela abençoada tarefa. Foi colocado entre os amigos do grupo a dificuldade que eles estão encontrando nas suas casas, como, por exemplo, sair da monotonia, o expositor, fazer reciclagem, as obras básicas, estar sempre à mão daquela biblioteca que o grupo 1 falou, mas que nós, estudiosos do movimento espírita, da doutrina espírita, expositores, que tenhamos nós a nossa própria biblioteca em casa, particular, com acervo das obras básicas e outras que vêm nos acrescentar no estudo. Não empoeiradas lá, abre, é para estudar, de preferência no seu ambiente de estudo, que seja no seu quarto, quem tem um escritório, mas que acesso fácil a isso. A atualização dos expositores e dirigentes, a avaliação das palestras pós você falar, seja pela casa ou você mesmo, a sua autoavaliação, como fui, atingir a meta, fiquei a desejar, preciso de estudar mais, avalie-se. Fala com ênfase nos princípios espíritas. Citamos ali os 10 princípios entre o grupo, para a gente estar sempre se apoiando nisso. Falamos o que falamos, estudamos outras obras e trazemos para essa realidade. Formar equipes de expositores. Assim, a casa vai estar sempre reciclada, sempre dando tempo para o expositor entre um tema e outro se preparar. Jamais acomodar-se com o que já foi conquistado. O movimento espírita possui excelentes oradores. Espelhem-se neles, busque reciclar em cima disso, mas não fique igual, tenha você o seu próprio estilo. É chegada a nossa hora, a hora do expositor, é chegada a sua vez. Comece a falar da doutrina que consola a dor, a doutrina consoladora. Mas fale com conhecimento, fale com calma, fale com sentimento, cantando as belezas imortais desta divina doutrina. Consola a nossa dor. Grupo 5, Marcos. Jamil? Ah, tá, é você, o Jamil. Ah, o Marcos vai anotar aqui agora. Ah, o escriba, o Marcos é o escriba agora. Ele vai falar sobre casa espírita. Obrigado. Na verdade, a gente mudou para Centro Espírita, né? Centro Espírita. E a gente começou conversando sobre qual a definição da palavra centro, não ligado com o Centro Espírita, né? E aí as definições foram muito interessantes, né? Centro é um ponto de convergência, para onde as coisas se convergem, entre outras definições. Então, Centro Espírita é onde se convergem ideias, pensamentos do Espírito, né? Então, só essa definição aí já é muito interessante para tudo que a gente está estudando aqui hoje. Nós começamos com o Sou Santo de São Joaquim da Barra, falando do tema Centro Espírita, que eles têm muitos melindres lá, que aqui em Franca a gente já superou, eu falei para eles como que eles vieram aprender com a gente, né, as nossas atividades. Mas o nosso grupo, Isaías, passou 71 perguntas que foram feitas em outros seminários para ele, dos mais variados temas. Tudo situações que daria motivo para a gente ficar debatendo horas. E o que a gente colocou que não é debater aquele tema, mas qual a nossa postura, como a gente ter equilíbrio, como a gente ter harmonia, mesmo diante dessas diferenças, como foi falado. Tem gente que acha que é dono do centro, ele falou outros aqui no início. Então nós colocamos respeito às diferenças, eliminar rótulos. Às vezes a gente rotula uma pessoa e às vezes isso já mudou e a gente continua com aquela velha ideia daquilo lá, ou que ela veio de um outro
princípio religioso, mas a gente ainda tem aquele voto. Ter muito cuidado com o conceito de certo ou errado, que foi reforçando o exemplo do espelho que ele deu. Muitas vezes esse certo ou errado que a gente pensa causa um conflito que até impossibilita uma atividade. A importância do estudo, não só para a gente compreender essas diferenças, mas também para a gente poder caminhar para a nossa iluminação. Dentro disso, já está caminhando para esse propósito maior, que é realmente a gente viver como espírito. E para finalizar, o grupo chegou à conclusão que isso tudo é aquilo que mais importa, que vai nos levar à vivência da humildade. Muito bem, João, o escriba oficial, e o Marcos assume aqui. Bom, pessoal, nosso tema foi mediunidade. Mediunidade é um instrumento que a doutrina espírita já usou e usa para o crescimento das informações doutrinárias da casa espírita. É o intercâmbio que existe entre o mundo carnal, o mundo humano, com o mundo espiritual. Essa foi a definição que muita gente deu lá, quando nós questionamos a respeito do que é mediunidade, né? Mas, acima de tudo, a mediunidade ela tem uma finalidade principal, primordial, ao nosso ver, lá dentro da discussão que nós tivemos, da melhoria do ser. A mediunidade veio para trazer ao espírito encarnado informações que o ajudem realmente nesse processo evolutivo, né, de buscar a luz. A mediunidade tem essa conotação. Ela não é apenas para que a pessoa possa exercitá-la e dizer, ficar alardeando que é médium, que tem esse dom da mediunidade. Porque o dom da mediunidade realmente é um dom provacional, até expiatório às vezes, porque o médium escolhe isso quando reencarna, escolhe ter a mediunidade para que ele possa dar um salto na sua própria evolução. Então a mediunidade é uma oportunidade que a espiritualidade está dando a nós que somos espíritas, para que a gente possa realmente ir utilizando essa mediunidade em favor dos sofredores, dos espíritos sofredores, né? Exercitando assim a caridade, oportunidade que nós possamos ter de realmente fazermos a nossa evolução. E onde exercitar a mediunidade? Podemos exercitar a mediunidade em todo lugar, em todos os momentos? Certamente que não. A mediunidade ostensiva, aquela em que a pessoa tem a capacidade de receber entidades espirituais, deve ser exercida dentro da casa, dentro do centro espírita, né? Dentro do centro espírita, para que ali realmente os espíritos possam ser doutrinados, e onde existe aquela aparelhagem normal, né? Precisa, que a espiritualidade já construiu ali, para que a mediunidade possa ser exercida com segurança, né? Porque se o médium começar a exercitar essa faculdade aleatoriamente em sua vida, ele pode cair nas armadilhas do orgulho, da vaidade, que é aquilo que nós temos de combater para nos tornarmos espíritos mais luminosos, né? E a par do desenvolvimento mediúnico, que é muito falado dentro da casa espírita, nós temos de colocar o desenvolvimento da espiritualidade em nós, o desenvolvimento espiritual. Porque se a mediunidade independe, a faculdade mediúnica independe do fator moral é indispensável e primordial para que essa mediunidade se torne cada vez mais refinada. Porque senão a pessoa pode perder a mediunidade, né, e não utilizar desse recurso para o seu próprio crescimento espiritual. Então, o desenvolvimento espiritual na casa espírita, ou seja, o desenvolvimento moral do centro espírita, o desenvolvimento moral é primordial, é imprescindível para que a pessoa, o médium, possa crescer em espiritualidade. Também nós falamos daquele chavão costumeiro que nós todos temos de apenas lembrar do nosso passado, das sombras que nós somos, que muitas vezes essas sombras... Eu sou médium hoje porque eu tenho que resgatar o meu passado delituoso, eu fui muito mal lá, por isso que eu tenho que ser médium, eu tenho que exercitar essa faculdade para vencer aquelas deficiências do meu passado. A gente tem que pensar que nós somos luz também, nós não somos só sombras, nós temos que buscar essa luz.
E eu acho que o médium, a discussão foi nesse sentido, deve se aprimorar cada vez mais, para se tornar cada vez mais um aparelho melhor, a fim de que os espíritos possam utilizar dessa habilidade em favor do sofredor. Eu acho que é isso, muita matéria. Muita matéria para pouco tempo, né? Verdade. Palmas para antes do coffee break. A imortalidade é minha vida. Lerei pausadamente para dar tempo. A mente é meu lar. O coração é meu templo. A verdade é meu culto. O amor é minha lei. A forma em si é minha manifestação. A consciência é meu guia. A paz é meu abrigo. A experiência é minha escola. O obstáculo é minha lição. A dificuldade é meu estímulo. Na dor, encontro a alegria da luz. A alegria é meu cântico. A dor é meu aviso. A luz é minha realização. O trabalho é minha bênção. O amigo é meu companheiro. O adversário é meu instrutor. O próximo é meu irmão. A luta é minha oportunidade. O passado é minha advertência. O presente é minha realidade. O futuro é minha promessa. O equilíbrio é minha atitude. A ordem é minha senha. A beleza é meu ideal. A perfeição é meu destino. O Espírito. Francisco Cândido Xavier. Cá entre nós, o autor para mim, Jesus Cristo. Se você não concordar, não tem problema. Não muda nada a minha convicção. Aqui está a proposta de estudo para o Centro Espírita que entendeu o Espiritismo e o Cristianismo do Cristo. O resto é detalhe. O resto é perfumaria. Sorria. Chegou o coffee break. Daqui 20 minutos aqui. Eu vou começar com ou sem você. 20 minutos. Por favor. É evidente que em 3 horas não se estuda um tema desta magnitude. É evidente que ficará incompleto. Mas se não nos acomodarmos, poderemos continuar pesquisando, buscando. Grupo 1 tratou sobre espírito. Alguém do grupo 1 tem alguma pergunta a fazer para mim agora?
Alguém do grupo 1 tem alguma pergunta? Não. Ok. Basicamente a ideia é esta. O Espiritismo é o maior tratado sobre o Espírito. Respeitamos todas as filosofias, todas as religiões, mas não há uma que se compare ao Espiritismo, dizendo quem somos, de onde viemos, para onde vamos e qual o processo evolutivo. Não há na Terra nenhuma doutrina que ofereça, através da mediunidade com Jesus, a segurança da imortalidade, sem mito, sem fantasia, sem ilusões. Então o Espiritismo é o maior tratado de filosofia em torno do Espírito. O que tem faltado para nós é estudo, aprofundamento. Não é a doutrina que não satisfaz. Nós é que não temos dado à doutrina o respeito, a atenção, o investimento que ela merece. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso? Pergunte. Podemos considerar os adeptos de outras religiões como espiritualistas? Sim. Se pode, então não há necessidade de prosélito. De prosélito. Na verdade, nós não somos espíritas. O espírito não é budista, o espírito não é católico, o espírito não é protestante, o espírito não é espírita. É uma ideia confusa para você, mas disse o Cristo: um dia nós haveremos de adorar o Pai em espírito e verdade. Nós não somos o que supomos ser. Isso tudo é máscara, persona, ilusão de ótica. É estranha a ideia e nem dá para trabalhar tanto agora. Nós somos espírito. No frigir dos ovos, daqui 1 milhão de anos, não sei quanto, o que vai sobrar é espírito. Todos os ismos desaparecerão. O Cristo não trouxe o cristianismo. Não existe o cristianismo. É confusa a ideia. Ele trouxe a doutrina cósmica. Como ele é o Cristo, dá-se o nome de cristianismo. Mas em Júpiter, o nome lá não é cristianismo. Mas as ideias são as mesmas, os princípios são os mesmos. Então isso tudo é condição transitória. Grupo 2, cristianismo e espiritismo. Espiritismo, alguém do grupo tem alguma pergunta? Quem? Você, Zenaide. Eu gostaria de saber a opinião sobre a introdução das práticas de reiki, cromoterapia e acupuntura nas práticas. Não são práticas espíritas. São práticas respeitáveis, mas não são práticas espíritas. É uma das dificuldades que nós temos enfrentado. Não aprofundamos o espiritismo e buscamos terapias paliativas, práticas não espíritas, como se o espiritismo não nos bastasse. À medida em que aprofundarmos as ideias espíritas, todos esses recursos respeitáveis, ainda aceitáveis pela nossa condição, ainda podemos conviver, mas dia chegará que tudo isto desaparecerá e compete a nós irmos estruturando, estudando, libertando consciências para que possamos prescindir do passe. Há uma simbiose entre espírito e corpo. À medida em que o corpo se purifica, se equilibra, se harmoniza, o corpo adoece menos. Passe, água fluida, reiki, tudo mais, atinge o efeito da causa profunda do adoecer que está no espírito.
Então nós precisamos tomar muito cuidado com estas enxertias. Se for para mim, diga que eu estou mandando um grande abraço. Quer usar isso? Eu preciso ser sincero, nem sei se você pratica ou não. Cores, cromoterapia é tudo paliativo. Perfumaria. Respondam, o Cristo instituiria cromoterapia no centro? Sim ou não? Não. Kardec instituiria? Não. Ora, se o Cristo não institui, se Kardec não institui, por favor, Mima, pega o livro dos Médiuns, capítulo 30, aí tem artigo 1º do Estatuto do Centro Espírita de Kardec. Outra pergunta do grupo 2, você. Do grupo 3, amor à causa. Do Eduardo, alguém do grupo, amor à causa. Sim, a primeira. Como conscientizar os espíritos a frequentarem as palestras de grandes eventos realizados pelo movimento espírita na cidade? Apesar de palestrantes tão bem separados, muitos eventos se encontram vazios. Nós não temos muito critério para convidar alguém para ser da equipe. Nós não temos muito critério. Convidamos sem estabelecer certas normas, certas regras, certas condições. E aí o trabalhador se acha no direito de fazer o que dá na telha. Oswaldo Cruz, por exemplo, a dificuldade para estudar é crônica. Oswaldo Cruz, médium que não estuda, não participa do nosso trabalho. Como? Eu instituí o estudo da mediunidade antes do trabalho mediúnico. Acabou o problema. Estudo das 8 às 9, trabalho mediúnico das 9 em diante. Ele não tem como chegar às 9 para o trabalho mediúnico. Chega às 8, estuda. Nós precisamos, Eduardo, sem ferir a ética, o respeito, o carinho, a ternura, a caridade, etc., nós precisamos fixar critérios para que o companheiro participe daquela tarefa. O que não quer dizer que lá em Oswaldo Cruz eu crie esses critérios. O problema não é de Franca, de Oswaldo Cruz, é coletivo. É um amadorismo, um despreparo crônico. Outra pergunta, Eduardo. Em que pese a necessidade de estudo doutrinário e o trabalho do bem, como fazer do Centro Espírita, Universidade Espírita, uma casa capaz de desenvolver as virtudes do Espírito? Capaz de desenvolver as virtudes do Espírito. Esta é a finalidade do Espiritismo. Então nós precisamos. Outro abraço. Outro abraço. Não me cansarei de mandar abraço. Viu? Bem, o meu está desligado. Amores, nós precisamos repensar nossas reuniões. Sabe qual é o nome do centro que Allan Kardec fundou? Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E olha o objeto, os objetivos do centro fundado por ele. O Estatuto do Centro de Kardec está no capítulo 30 do Livro dos Médiuns. E vocês vão perceber que a proposta, que a concepção do Centro Espírita de Kardec não bate com a concepção que nós temos tido. A sociedade tem por objeto o estudo. O estudo. Na apostila aí, Mima, tem o conceito de estudo em algum lugar. O que é estudo? A sociedade tem por objeto o estudo
de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas, fenômenos mediúnicos, e sua aplicação às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. Fenômeno mediúnico, o que é estudo, Mima? Aplicar a inteligência para aprender. Procurar fixar na memória. Procurar fixar na memória. Isso é língua portuguesa. Estudar é fixar na memória. Se nas casas nós não temos fixado, o estudo está falho. Se o aluno, no fundamental, não fixar as lições, ele não se alfabetiza. No ensino médio, se ele não fixar a lição, ele não se credencia ao vestibular. Se ele não fixar na faculdade, ele não avança. Eu fiz concurso. Se eu não tivesse fixado o que eu estudei, eu não passava na prova. Reparem que não é esta cultura que nós temos em se tratando de fé, de espiritualidade, de espiritismo, de religião, de centro espírita. A gente frequenta. Já reparou que a gente ouve, eu frequento tal centro. O problema não é mais de frequentar. O problema agora é de integrar-se, para entregar-se. É diferente. Participar, envolver-se, aprofundar. Nós não estamos aqui para frequentar. Então notem que Kardec associava mediunidade a todos os interesses humanos. Mediunidade e experiência. Você já viu palestra sobre isso? Mediunidade e evolução. Mediunidade e aprendizado. Mediunidade e reforma íntima. Mediunidade e espiritualidade. Mediunidade, ciências físicas, mediunidade física, mediunidade matemática, mediunidade biologia, mediunidade astrofísica. Nós estamos longe do ideal kardeciano, de visão de centro espírita. E estamos nos contentando com menos. Se eu estiver sendo rude, você me perdoa, mas eu não estou rude, eu estou enfático. Eu só estou enfático, não grosseiro, porque eu amo a nossa casa e a nossa causa. Não a deixo por nada, por ninguém. Se você não seguir comigo, porque eu sou espírita, eu vou seguir sem você. E azar seu, porque você vai estar perdendo um baita de uma companhia. A propaganda é a alma do negócio. Grupo 4, fala, Jamil. Outra aqui, outro Eduardo. Que grupo guloso. Como quebrar os dogmas sem melindrar os dirigentes mais conservadores? Tomara que melindre. Precisamos mexer com as estruturas. Cuidado com a questão do agradar. Tem uma página de Emmanuel no livro Pão Nosso. Eu devo agradar você, se isto não desagradar o Cristo. Se a opção for agradando o Cristo, eu te desagrado, eu preciso fazer uma escolha. Eu preciso fazer uma escolha. A questão do agradar, portanto, é relativa. O problema do dirigente é crônico. Eu falei agora há pouco para o companheiro Antônio. O dirigente faz o dirigido. O dirigido faz o dirigente. Me tornei espírita com 26 anos. Eu tinha 2 meses de centro espírita, uns 4 de estudo, 2 meses de centro, uns
4 meses de estudo e falei para o presidente do centro: ou você me deixa trabalhar, ou eu vou embora. Eu não tenho compromisso com você antes de ter compromisso com o Cristo. Tudo bem que eu era promotor na comarca. Ele ficou com medo e deixou eu trabalhar. Eu teria ido embora. Eu falei para ele, porque eu estava vindo da igreja evangélica. Eu falei: meu amigo, se for para esquentar banco, eu fico esquentando banco lá na igreja evangélica. Até porque o banco da igreja, já naquela época, era mais confortável do que as cadeiras do centro espírita. A orquestra da igreja evangélica é a coisa mais linda. Os hinos maravilhosos. E não me provoque que eu canto uma meia dúzia aqui agora. Saravá. Então, amados, é isso. Compromisso com o Cristo. Como precisamos, no compromisso com o Cristo, amar a todos, vamos estender esse amor, mas sem a pretensão de agradar a todos. Tá? Então, o dirigido insatisfeito. Qual que é a próxima assembleia? O Vicente de Paulo. Quando é a assembleia? Quem é do Vicente de Paulo sabe? Quando é a assembleia? Você é sócio, contribui. Você é daquela categoria de sócio que permite votar e ser votado? Não, candidate-se. Apresente-se: olha, eu quero ser sócio do centro com direito a voz e vez. E na próxima vez, se o presidente do Vicente não está indo bem, olha, eu estou me colocando à disposição da Assembleia. Se não para ser presidente, para ser vice. Tesoureiro não, porque não tem dinheiro nenhum. Tá? Grupo 4, tribuna. Alguém quer fazer alguma questão? O orador não fala em nome dele. Ele fala em nome da doutrina. A doutrina é um patrimônio que não nos pertence. Eu posso emitir minha opinião, mas eu preciso fazer uma parte, um parênteses, dizer: olha, agora estou emitindo a minha opinião. Kardec fez isso na codificação. Aquilo que era dos espíritos, era dos espíritos. Aquilo que era opinião dele, inclusive nos livros aí, o tipo de letra é diferente. O tipo, para não causar confusão. O pensamento dele é dele. E Kardec, meus amores, era mais que um secretário dos espíritos. Foi mais que um codificador, um organizador. Kardec estava, para me reportar ao século XIX, no nível do Espírito Verdade, que ao que tudo indica é o Espírito de João Batista, o mesmo precursor de Jesus. Veio 19 séculos depois como precursor do Espiritismo, orientando Kardec. Então João Batista e Kardec, assim, Kardec e Sócrates, Kardec e Platão, Kardec e Santo Agostinho, não tem diferença nenhuma. E olha lá se Kardec não for mais evoluído que todos eles. Porque mais difícil do que trazer a mensagem espírita pela mediunidade era estar na terra, num bloco de gelo, com o esquecimento do passado, organizar isso com a lucidez. Nós não temos dado a honra devida a Allan Kardec, é um codificador. Ele pegou isso aqui, é um pesquisador extraordinário. Recebi há 2 semanas uma matéria de um doutor de uma universidade em Minas Gerais, aplicando na ciência dele o método de pesquisa de Allan Kardec, mostrando como Kardec saiu a campo e foi ao encontro de tudo e não desprezava nenhuma informação a respeito de nada, aberto.
livre, humilde, sem preconceito de qualquer natureza, e recebendo informações imensas, pôde organizar um gênio da humanidade. Um gênio da humanidade. Grupo 5, Casa Espírita. A casa é o nosso reflexo. Alguém quer ter alguma pergunta, alguma colocação? Eu estou premido pelo relógio. Porque um dos meus defeitos menores é viver com o relógio. Se eu marcar com você tal dia, tal hora, e eu não cumprir, pode começar a fazer prece, porque aconteceu uma desgraça. Porque eu não marco por marcar. Antes de dizer, olha, amanhã às 3 da tarde me telefone, eu já pensei o que eu vou estar fazendo amanhã. E amanhã às 3 da tarde eu paro para te atender. E se alguém me telefona nessa hora, olha, agora eu não posso porque eu marquei com fulano, liga para mim tal dia, tal hora, que aí eu estou te esperando. Disciplina, respeito. Bom, é o que tem que ter na casa espírita. O primeiro conselho de Emmanuel para Chico: disciplina. Disciplina. O que é disciplina? Bom, e por que disciplina? Ele não falou amor. Estudo. Chico estuda. Chico ama. Chico desenvolva a mediunidade. Por que disciplina? Ame sem disciplina. Coma sem disciplina. Beba sem disciplina. Durma sem disciplina. Ame sem disciplina de novo. Trabalhe sem disciplina. Dirija sem disciplina. Veículo automotor. Fale sem disciplina. Vira o Isaías Claro. O bem pede ordem, pede organização. Não é porque é o bem que vai ser improvisado. E nós não temos essa percepção de que isso aqui tudo, ser espírita, estamos nesse item, é muito sério. É muito sério. Se alguém disser para mim, Isaías, amanhã, 1 para as 3 da tarde, para ficar no horário que eu mencionei, esteja lá no Banco do Brasil, que você tem lá 1 milhão, você vai ganhar 1 milhão amanhã, é só ser pontual, amanhã. O que você acha que eu vou fazer daqui para amanhã? Eu vou dormir na porta. Alguém só vai entrar se passar por sobre meu cadáver. Você não faria isso? Agora, o que é mais? 1 milhão amanhã ou um encontro com nosso Senhor Jesus Cristo? Amanhã diz, às 3 da tarde lá no banco 1 milhão. E às 3 da tarde Jesus fala, olha, eu estou esperando em tal lugar. E aí? Você sabe para onde a humanidade iria, né? Sabe o que eu faria? Eu diria, Senhor, não dá para esperar um pouquinho? Poxa, Senhor, um procurador. Senhor, pera, não é todo dia que pinta 1 milhão na vida de um cristão. A gente não para pensar nisso. Vir para cá é um encontro com Jesus. Quando eu falei, gente, eu vou começar, não é indisciplina, intolerância, não é incompreensão, não é nada. O Chico Xavier está me esperando para começar a falar. Eurípides Barçanufo largou tudo para estar aqui. E eu estou lá tomando café, contando a piada da sogra. Conta depois a piada da sogra. Agora não. O apóstolo Paulo, você acha que ele não está aqui hoje? Ele deixa tudo para nos dar um apoio. E a gente está aí, pois é, você viu? Então, cara, você percebeu
mediunidade. Nós vamos falar dela permeando o trabalho. Meus amores, eu posso apagar isso ou não? Posso. É uma prática nova. Obrigado. Duvide das suas certezas. Se você tiver certeza de tudo, deixe o centro espírita e o espiritismo. Não serve para você. Você já sabe tudo. Você é gênio. Duvide das suas certezas. Questione-se. O espírita não pergunta. Tem medo de perguntar. Tem medo de ferir. Vamos fazer um exercício pequeno? Rápido. Perispírito tem braço? Tem perna? Tem olhos? Fígado? Estômago? Aparelho excretor? Já falou? Meus amigos, desencarnado faz xixi? Faz. Nos planos próximos faz. Se quiser se escandalizar, saia. Faz cocô? Faz cocô, ele não come? Faz o que com a comida que está lá? Aproveitou? Espírito desencarnado beija? Na boca? Tem genitália? Faz relação sexual? Bom, o espírito que alimenta pode considerar parasita, vampiro? Não. O irmão não leu a série André Luiz. Releia ou leia. Então, faz sexo. Aqui a gente faz sexo pelo prazer e pela procriação. E no mundo espiritual, só por prazer. Então o sexo lá é mais animal do que aqui. Não, é para procriar também. Estou falando de reencarnação no mundo espiritual. A função faz o órgão. Se tem função, tem finalidade. Isso a gente pode debater. Então duvide das suas certezas. Nós não sabemos nada de espiritismo. Nada. Porque o espiritismo daqui 1000 anos, 5000 anos, isso hoje é o beabá. Vou te falar algo sobre o nosso lar. Não temos tempo para muita coisa, é uma pena. Bom, quem aqui já leu o Nosso Lar? Pouca gente proporcionalmente. Quem já leu 2 vezes? Levante a mão sinceramente. 3, 4, 5, 6. Bem, Nosso Lar. André Luiz, isso rapidamente aqui. André Luiz escreveu o Nosso Lar no mundo espiritual, porque antes do livro ser psicografado, ele é escrito lá. Veio um comando do Cristo com esta ordem: falem para André Luiz cortar as informações pela metade. André Luiz escreveu de novo o Nosso Lar. Veio outro comando do Cristo, que André Luiz corte pela metade outra vez. Ele escreveu de novo e o Cristo disse: agora ele pode psicografar pelo Chico. O Nosso Lar que a gente não leu, o Nosso Lar que a gente não estudou, o Nosso Lar que a gente não entendeu, representa 25% daquilo que André Luiz pensou em escrever, que não era tudo. E a gente acha que sabe tudo de mundo espiritual. Outro detalhe, a Terra está aqui, digamos. Nosso lar, por referências de André Luiz, está a mais ou menos 2.000 quilômetros da Terra. Isso não é nada. 2.000 quilômetros daqui. Nosso lar, que a gente não estudou, representa 25% do que ele ia escrever, que não era tudo. De nosso lar para cá. Ocorre que a Terra faz divisa com Marte, 60 milhões de quilômetros.
Então nós não temos um mundo espiritual, nós temos mundos espirituais. Chico dizia que Deus é um fabricante de cebola, camadas. Um mundo espiritual, outro mundo espiritual, outro mundo espiritual. Ah, eu fui para o mundo espiritual. Sim, mas que mundo espiritual? André Luiz, lembra quando ele foi visitar a mãe? Ele não relata nada do que ele viu lá. Por quê? Porque ele não tinha termos, não havia expressão para traduzir ideias. Nós não sabemos nada de mundo espiritual superior. Nada. Não existe mundo espiritual, existem mundos, camadas, faixas, planos, níveis.